Então, versículo 21 de Mateus 27. Então perguntou o governador, em algumas está presidente, mas governador era o que se tinha na época: qual dos dois vocês querem que eu solte? E respondeu o povo: a Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei eu então com Jesus, chamado Cristo? E todos responderam: crucifica-o. Somente esses 2 versículos. Infelizmente nós conhecemos esse texto, precisava ser assim, acontecer, mas nós sabemos que o povo ali foi influenciado por alguém a gritar. O povo estava frustrado porque Jesus não atendeu às expectativas deles. Eles queriam que Jesus, com fogo, com guerra, com força, vencesse uma guerra, tirasse deles uma opressão, tirasse deles um processo. E como Jesus não fez o que eles queriam, azar de Jesus, e crucifiquem Jesus. E infelizmente nós vemos coisas parecidas acontecer nos dias de hoje. Muitas pessoas, por não serem atendidas, respondidas, viram até ateu, param de crer, falam que Deus não existe, criticam a fé dos outros, porque não receberam o que queriam. Como crianças mimadas, se revoltam, se rebelam, porque não foram atendidas da forma, no tempo que elas queriam. Quem é o Deus aqui? Somos nós ou é Ele? Quem são os servos? É Ele que serve? Ele é um Deus de amor, de poder, de que se agrada em fazer, e desde a antiguidade não se viu um Deus que fizesse, que trabalhasse a favor dos que o amam. Deus trabalha, mas Ele não é um gênio da mágica, que você abre a Bíblia e fala com Ele, faz isso, Ele faz. Não. Então muitas pessoas acabam trocando Jesus por outras coisas visíveis, ou por coisas que querem, porque infelizmente as pessoas, principalmente a Bíblia falava que no final do tempo era assim: as pessoas escolheram o que elas queriam ouvir, comichão os ouvidos, só fico aqui se falar o que eu quero. A pessoa vai buscar a palavra que ela quer ouvir e acaba ouvindo o que gostaria e seguindo caminhos diferentes, porque a maioria das vezes Deus vai falar contrário. Muitas das vezes Ele vai falar o que a gente está buscando ali, direção naquele negócio, vai confirmar, mas enganoso é o coração do homem. Se enganoso é o coração do homem, a maioria dos nossos planos, a princípio, serão de bênção, aos nossos olhos serão, mas será que para Deus é assim? Mas muitos, ao ouvirem o contrário do que querem, ao ser feito diferente do que eles querem, eles escolhem Barrabás e acabam voltando para o mundo, porque não tiveram na igreja o que acharam que ia ter. Muitos vêm até querendo paz, alegria, mas a paz e a alegria que você tem é eterna, de Cristo estar com você e você saber que o seu final será feliz e de paz. Então, mesmo em meio às lutas e dificuldades, você tem paz e alegria, mesmo chorando com os olhos físicos, o seu espírito se alegra, porque é co-participante das aflições de Cristo. Então, quando você entende isso, você vive o Evangelho. Agora, muitos infelizmente retrocedem, porque o Evangelho não vem trazer facilidade para ninguém. Você é crente, passa prova, tribulações, dores, dificuldades, como qualquer um. A diferença é que a vitória é certa e você não passa sozinho. Você tem um Espírito Santo do teu lado, dentro de você, um auxiliador que te sustenta e te faz vencer. E quando as pessoas caem em depressão, elas recorrem a vícios, você vai no seu quarto em secreto, ora, chora e sai de lá fortalecido como um leão. Entrou abatido e sai fortalecido. Por quê? Porque tem um Espírito que te levanta. Mas quem não entende isso e olha as coisas dessa vida, acaba escolhendo Barrabás. Então nós vemos essa passagem que aconteceu lá atrás, o povo escolheu Barrabás. E se hoje fizesse essa pergunta para você, se hoje você tivesse que escolher Jesus ou Barrabás, quem você escolheria? Eu tenho certeza que você diria aí no seu coração, Jesus. Porque hoje é muito fácil falar isso. Mas será que na nossa dor e dificuldade nós estamos escolhendo Jesus ou estamos pecando contra Ele, blasfemando contra Ele, murmurando contra Ele, achando ruim o que Jesus tem falado? Porque muitas vezes com a nossa palavra nós até achamos que escolhemos, mas na dificuldade nós reclamamos, nós blasfemamos contra aquilo que Ele tem levantado, às vezes até para nos levantar, porque as dificuldades vêm para nos fazer subir. E muitas das vezes não entendemos e reclamamos. E infelizmente está assim. Muitos cristãos hoje têm escolhido Barrabás. A ação delas
tem escolhido Barrabás e crucificado Jesus. Porque a atitude tem sido contrária, elas têm rejeitado a obra da cruz, rejeitado o chamado de Jesus. Elas têm dado mau testemunho, elas têm dado testemunho não de cristão, que ajuda, que protege, mas de ladrão, de Barrabás, de homem mau, de homem bruto. Então tem feito o trabalho de Barrabás, não de Jesus. Muitos, infelizmente, no colégio, no trabalho, onde tem andado, não têm confessado o Cristo, o Filho de Deus, com suas obras, com suas virtudes. Entre os amigos, entre os parentes, se as nossas ações não testificam a Cristo, porque tem muitos que falam cristão, mas estão agindo igual qualquer outro aí fora. Então estão dando testemunho de Barrabás, não de Cristo. Falam de Jesus, escolhem Jesus, mas na hora de agir como Jesus, agem como Barrabás. E acabam praticando o mal e tendo uma postura errada, em vez de ter a postura santa, que vai dar a diferença, que vai salvar. Então esse falar que serve a Jesus, mas agir como qualquer outro, são palavras vazias, que tiram a força do testemunho, a força da igreja, a força da fé, porque são posturas contrárias. A nossa postura tem que ser parecida, a nossa decisão, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas falas, a nossa veste, tem que ser parecidas com Cristo, alinhadas com a palavra de Deus, senão estamos dando testemunho errado, o contrário. Então muitos estão dando testemunho de Barrabás, não de Cristo, agindo como quase que um anticristo, agindo como ladrão de hora no serviço. Fala que é cristão, mas está lá mocegando no serviço, ao testemunho errado e está dando para os outros. Quantas pessoas já ouvimos fazer isso? E ainda lá, quando é mandado embora, fala que pedir Deus justiça. Mocegou, maltratou, fez de qualquer jeito, ainda está caçando justiça? Vai ter justiça, sim. Só que não a justiça que espera, porque não agiu da forma que ela vai agir. Então, infelizmente, muitos estão lá roubando hora, muitos estão bebendo, falando que são cristãos, mas estão negando a Jesus com o seu testemunho. Estão deixando de assumir a postura de cristão. Quando Jesus é o Senhor e dono da minha vida, eu não vivo de qualquer jeito. Eu não posso viver da mesma forma. Sem limites, sem regras, sem pudor. Muitos estão vivendo como um príncipe das trevas, não como príncipes do rei, filhos do rei. Porque os filhos do rei representam o próprio rei. Então eles precisam estar alinhados com a vontade do rei. E assim os cristãos precisam diante de Deus. Não viver e cair em pecado, toda hora cair em pecado. Que Deus está na vida dessa pessoa? Que postura ela está? Então muitos infelizmente estão tornando a crucificar Jesus novamente, como se isso fosse possível na vida deles. Mas quando eles fazem isso, eles anulam a salvação sobre suas vidas e dificilmente vão conseguir levantar, porque estão traindo o que Jesus fez, estão negando a vontade de Deus para suas vidas, e isso tem uma consequência pesada. E quando agimos diferente de um cristão, nós estamos, consequentemente, agradando ao diabo, seguindo outro Cristo, senão não o Filho de Deus. Então muitos, infelizmente, estão achando que são livres, podem fazer, a vida é minha, eu faço o que eu quero com ela. Mas quem entregou a vida para Jesus não tem vida minha mais. Mas muitos estão agindo assim. E tem pessoa que acha que nós é que somos os presos. Vocês aqui são os crentes é que são presos. Porque nós vivemos debaixo, sim, de regras, respeitamos limites e leis de Deus. E eles acham que nós somos presos porque eles não entendem a verdadeira liberdade. Eles são os escravos, acham que estão livres, fazem o que querem, são escravos das vontades da carne deles. São escravos da vontade do corpo, tudo aquilo que o corpo quer, eles fazem. Se eu fosse comer tudo que eu quisesse, se eu fosse comer a quantidade que eu quisesse, quem come a quantidade que quer fica obeso, fica com a saúde debilitada, vai com pressão alta, vai com diabetes. Se você não tem limite, não respeita limite e regras, você se ferra, você se estrepa todo. Você só prejudica a sua vida. Isso não é liberdade, isso é prisão, é cegueira espiritual. Come, faz de qualquer jeito, sem pensar. Isso é cegueira, isso não é liberdade. Então muitas pessoas estão achando isso, que viver assim, aos seus desejos, cara, são escravos do desejo, não conseguem controlar o desejo. Eu tive desejo de fazer isso, eu faço.
Você precisa ser escravo do desejo. Aí a pessoa fala, não sou escravo, não. Fala, então para de fumar uma semana. Não consegue parar de fumar uma semana. É escravo do desejo. Eu sou livre, eu fumo a hora que eu quiser. Para então a hora que você quiser. Não para a hora que quiser parar de beber, não para. Mas não entende. Acha que é livre porque pode beber. Pode beber, está escravo do vício. Está presa no jogo, está presa onde não era para estar preso. Muitos infelizmente não entendem, então é assim. E tem crente que ainda se esconde por trás da palavra para falar. Tem uns que falam, eu posso todas as coisas. Se esconde atrás da palavra para sustentar um erro. Muitas pessoas infelizmente fazem isso. Eu já vi, beber pouco vinho, pode. Infelizmente tem pessoas presas, vivendo em prol de prazeres. Quantas pessoas nós conhecemos vivendo essa vida, gastando tudo que ganham, tudo que tem, em prol de prazeres passageiros que no outro dia já não existem mais. Até um prato gostoso é assim, você pode comer a comida mais gostosa do mundo, você vai lembrar de fragmentos até um certo tempo, depois você esquece. O sabor e o prazer é só na hora. E tem pessoas vendendo a vida eterna, largando, trocando a vida eterna, trocando uma paz de espírito, trocando um Deus maravilhoso de amor, a consciência eterna por prazeres terrenos, desperdiçando tudo que tem ali. Vivem uma vida sem propósito, porque a verdadeira liberdade é ter domínio próprio. É dominar sobre os seus desejos, é dominar sobre as suas vontades, é dominar sobre os seus gostos. Eu gosto. Eu já bebi no passado, eu bebia muita bebida destilada, uísque, gostava do Campari, o Montila. Eu olhava para a garrafa de Montila e falava com rótulo, assim, com um pirata aqui na cara. Daqui a pouco você sai e eu estou aí dentro. Eu ia beber a garrafa toda. Eu era escravo. Você acha que eu parei de gostar de bebida? Eu gosto da bebida até hoje. Eu só não bebo, porque eu sou livre. Eu domino sobre esse desejo não domina mais sobre mim. Essa vontade, ela não reina mais sobre mim. Ela pode até vir, eu falo, você sai em nome do Senhor Jesus, não tem lugar aqui para você não. O pecado vem, a carne gosta, mas eu sou livre para dizer para ele, não quero, não vou, não faço. Essa é a verdadeira liberdade. Agora aquele que cede, aquele que cai, não, a carne é fraca, você que é escravo, não se libertou ainda, não aceitou a vida de Deus. Porque quando você deixa o Espírito Santo reinar dentro de você, nada mais te domina. Nem o Espírito Santo te domina. Porque o Espírito é sujeito ao profeta. Se a gente falar não para o Espírito Santo, ele vai sair porque ele é um cavaleiro. Ele faz junto, ele quer fazer com a gente, com a consciência, a fé consciente. Então essa é a verdadeira liberdade. Eu sou livre para servir a Deus, sou livre para parar a hora que eu quiser. Eu escolho continuar porque eu escolho o que casa com meus propósitos. Então ser livre é poder dizer não quero, não vou, não faz parte do plano que eu tenho para a minha vida. Não faz parte com o propósito eterno que eu escolhi. Então isso não encaixa, essas amizades, esses prazeres não me servem. Não é que minha carne não quer. A minha carne quer, mas não é ela quem manda. Sou eu. Sou eu que mando debaixo do poder e autoridade constituída a mim, sobre a minha vida, através do Espírito Santo. Porque quando eu entreguei a vida para Jesus, Ele me comprou de volta, Ele me tornou filho de Deus, Ele me devolveu o domínio da minha vida, a liberdade, que antes tinha escravidão ao diabo. Hoje eu sou livre, então eu posso dizer não. Você pode dizer não. Você deve dizer não. É aí que você exerce a sua liberdade. Quando você diz não quero, vem aquela tentação, você fala não vou porque eu amo a Deus. Isso é um poder de liberdade. Você escolheu conscientemente o que você vai seguir, o que você vai viver. Então infelizmente muitos estão aí vivendo debaixo dos prazeres terrenos. A carne que está mandando e ele está fazendo o que a carne influencia ele a fazer. Então hoje nós somos livres diante da palavra de Deus da influência do sistema que vive bombardeando a mente da gente. Compra isso, viva assim, faça assado, siga essa moda. Mas infelizmente pessoas estão seguindo, enquanto estão empurradas pela propaganda, empurradas pelo sedentarismo a seguir certos princípios, nós estamos exercendo o domínio próprio.
Não podemos deixar um desejo de ter algo, de fazer algo, uma propaganda me motivar e me levar a comprar, a fazer, senão eu sou escravo dos meus desejos. Então Cristo me libertou e por isso verdadeiramente sois livres. Então agora nós temos o poder da decisão nas nossas mãos. Por isso que ninguém vai ficar impune diante de Deus. Todo mundo vai prestar conta das suas decisões. Porque você pode dizer sim ou não. Nosso irmão Rony, nós estávamos até falando, citando um versículo ali, ó, que Deus não nos dá fardo que nós não possamos carregar. Ninguém é tentado acima do que suporta. Antes Deus dá com ele o escape. A escolha é sua, se vai ceder, se vai seguir, ou se vai escolher Barrabás, ou se vai escolher Jesus. Então muitos infelizmente estão aí seguindo, né, costumes, seguindo tendências, achando que são livres, mas estão escravos da moda. Nós seguimos uma verdade universal deixada há milênios aqui, ó, por pessoas que conheceram Cristo, o Filho de Deus. Uma verdade que é sustentada e guardada pelo próprio Deus, para que a mensagem, né, não se perca, para que o seu povo não pudesse ser falsamente confundido, levado por qualquer vento de doutrina e se perder da vontade de Deus, achando que estava livre, mas estava simplesmente ouvindo como Eva a proposta do diabo. Não é assim não, faz assim, aí acha que é livre, está lá assinando um acordo com o diabo. Então nós não temos meio termo. O muro é do diabo, a indecisão é do diabo, a observação é do diabo, o crente é a ação, a omissão é do diabo. Então a dúvida, a falta de posicionamento, a falta de decisão já é do diabo. Então ou somos de Jesus ou somos de Barrabás. Barrabás tipifica o diabo, tipifica esse sistema do mundo mundanizado, as músicas do mundo, o jeito do mundo, que está ali trabalhado em cima dos planos do diabo para distorcer a fé das pessoas. Mas nós que aceitamos Jesus, nós seguimos o sistema de Jesus. As leis, nós andamos na palavra de Deus. A nossa direção é diferente. O nosso velho homem deve ser crucificado, a nossa velha criatura, forma de viver, as nossas velhas práticas devem ser desprezadas, destruídas. Então, libertinagem acabou, pecado acabou. Quando seguimos a palavra de Deus, a nossa vida não é deturpada. Então, ou já estamos, nós temos que escolher um lado, que é escolher o Cristo, ou já estamos do lado errado. Que a falta de decisão de vida no caminhar já é pecado. Já está fora da presença de Deus. Então nós temos que escolher viver uma vida santa diante de Deus. Não viver de qualquer jeito, ao nosso bel prazer, às nossas vontades, mas resistindo ao diabo, fugindo, resistindo aos desejos desenfreados dessa carne, desse corpo. Não vivendo nas vãs paixões dessa vida, nem aceitando, buscando coisas materiais. São ferramentas e instrumentos que podemos ter, mas não devem ser o foco, a visão da nossa vida. Porque senão aí nós agradamos o sistema capitalista que nos faz ser consumistas. Nós agradamos o diabo e seguimos o diabo, que é o pai da desordem, da desobediência, do faça de qualquer jeito, do seu jeito. Então não adianta a gente falar, nós falamos que escolhemos Jesus só de falar. Nós temos que mostrar com o nosso andar, com a nossa forma, andar como ele andou, falar como ele falou, escolher o que ele escolheu. Aí nós seguimos Jesus. Nós precisamos mostrar para o mundo de quem nós somos. Porque Jesus veio e mostrou para nós que era possível ser santo, era possível ser feliz, seguindo a palavra de Deus, fazendo o que é bom, fazendo o que é certo, por mais difícil e doloroso que pode ser. Infelizmente a mídia vive bombardeando a nossa mente, a mente dos nossos filhos, tentando quebrar esses princípios e desviar eles da palavra. E nós precisamos, com atenção, voltá-los para dentro, voltar à nossa família e mostrar, os sinais estão aí, a palavra falava, o que está acontecendo. Isso não faz bem para você, não faz bem para a sua alma. Deus tem algo melhor para você. Precisamos mostrar para os nossos amigos, famílias, que tudo que a mídia está mostrando são ideias a poder distorcer, são modas que na maioria são malignas, estão tentando quebrar princípios, são tendenciosas a formar sutilmente pensamentos diferentes, a distorcer o caráter das pessoas, os princípios, desviá-las do amor ao próximo e fazê-las cada vez mais ambiciosas, mais amantes de si mesmas, mais vaidosas, mais prepotentes, como se fossem o centro de tudo.
A internet, a mídia, as redes sociais, a televisão, as notícias. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque distorcem os princípios e acabam levando as pessoas a aceitar como normal, como se não tivesse problema nenhum, e quando assustam, estão longe de Deus. Muitas vezes o sistema quer que a gente aceite um ponto de vista, respeitar um direito das pessoas de agirem. Elas têm direito de pecar e errar, mas eu não posso tratar isso como normal, não posso ver isso como normal, não posso ver isso como uma brincadeira inofensiva, ou uma escolha dela e deixar. Eu preciso orar, eu preciso lutar, não posso acomodar com isso, porque na verdade tudo que o sistema tenta plantar, as ideologias de gêneros erradas, são sementes malignas que estão tentando ferir a base do ser humano, os princípios do ser humano, trazendo confusão para ele não saber nem quem ele é, ou decidir ser qualquer coisa. Eu posso ser um macaco daqui para frente. Olha para mim, se eu tenho cara de macaco, tem uns que até tem. Age igualzinho. Podia estar comendo pão, estou comendo banana. Podia estar andando de gato ou pendurado em árvore. Não é a cor da pele, é a ignorância da mente. Então, infelizmente, uns estão andando assim, como animais, porque estão seguindo princípios que distorcem valores. Então, infelizmente, eles estão plantando na sociedade essas confusões na mente das crianças, para tentar destruir as nossas futuras gerações, matando nelas a continuidade dos bons frutos de Cristo. Nós temos que tentar, como igreja, resgatar isso. Hoje, infelizmente, nós ouvimos muitas notícias e nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos saem propagando as notícias como se fossem verdadeiras, sem olhar se foi a mídia maldosa que incentivou, que propagou. Infelizmente, muitos estão andando aí, divulgando as mentiras do diabo, porque estão divulgando notícias, ideias que são plantadas, aceitaram normalmente, sem questionar segundo a palavra, e estão até ensinando. Estão agindo como sacerdotes, príncipes sacerdotes de Barrabás, propagando os feitiços. Mas nós temos que ser fiéis à sã palavra, à sã doutrina. Não sejamos nós meninos na fé, manipulados por qualquer teologia. Hoje, infelizmente, a tecnologia tem criado cada coisa que você vê um vídeo na internet e parece que é real, mas não é. Empresas foram enganadas com a inteligência artificial. O líder, o dono da empresa, fez uma reunião virtual, mandou fazer um depósito na empresa tal. Quando foi descobrir, aquele vídeo do dono era um vídeo falso de inteligência artificial. Transferiram lá 25 mil dólares para a empresa, porque de tão reais que estão. Então hoje você tem que questionar muito bem o que você está ouvindo, para saber se é real mesmo ou não. Porque muitas pessoas estão acreditando em muitas mentiras e estão deixando a fé, achando que podem viver de qualquer jeito, porque estão sendo enganados por falsos profetas na internet, porque estão abandonando a verdade. Quando você lê essa verdade e grava ela no seu coração, a mentira não tem espaço. Então nós precisamos dessa intimidade com Deus, para não deixar essas coisas que parecem ser real e não são, tomar nosso coração. Nós temos que examinar tudo e reter o que é bom, como a Bíblia fala, reter o que é louvável. A Bíblia já nos avisou que no final dos tempos seria assim, se possível, enganaria até os escolhidos. Mas não vamos nos enganar, porque nós temos o Espírito de Deus, a mente de Deus. Então algumas sutilezas vêm para poder em filmes, modas, propositalmente, uma semente pequena, maligna, sutil, para poder contaminar, para poder sutilmente a gente não perceber e não matar ela. Mas são perigosas se não vigiarmos. Um pensamento errado, se plantado numa mente, ele leva uma vida. Porque muitas pessoas morrem pelo que crê. Então, se você crê num pensamento errado, você pode morrer por algo errado. Então, nós temos que estar firmados na nossa fé. Então, muitos estão aí com falta de intimidade, de vigiar, de estar com Cristo, estão negociando o amor ao próximo, negociando o Evangelho e aceitando algumas sementes que viram árvore de degradação à imagem de Deus, a natureza de Deus em nós. Então nós temos, o diabo não brinca, nós não podemos brincar de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo, ele vai matar, roubar, destruir, e ele leva a sério o seu trabalho, porque é a única coisa que ele tem, ele sabe do final dele, já está condenado, o tempo dele, então ele é perfeccionista em destruir, ele é perfeccionista em armar ciladas. E se nós não tivermos o Espírito Santo de estar atento ao que nós estamos fazendo, a gente cai. Ele é detalhista, porque ele sabe que nós pecamos sempre nas mesmas coisas, em coisinhas pequenas, não vigiar e as raposinhas pequenas entram.
Um pecado, um vacilo, um erro abre porta para outros. Quando a pessoa olha, ela está perdida, não sabe nem como ela foi atingida. Porque o pecado entrou num olhar, daí a pouco ele acertou a vida financeira, acertou um casamento, destruiu um relacionamento, destruiu uma família. Então nós temos que fechar todas as brechas para que nenhum inseto entre, porque se ele entrar, ele pode gerar outro, e daqui a pouco a casa está tomada e não dá mais para morar ali, e a gente perde tudo. Então o mal se mata pela raiz, é nas pequenas coisas. Então não é radicalismo, é vigilância. Se a gente vacilar na vigilância, nos cuidados, nós acabamos deixando uma maçã, está tão bonita, ela está só com a manchinha preta. Aí você deixa uma maçã com uma manchinha pequena, simplesinha, num cesto cheio de outras frutas para você ver. Ela estraga tudo. Quando você assusta, ela apodreceu, passou para as outras e outras foram passando e você perde tudo, porque um pecado chama outro, um abismo chama outro. Ou não tem nada a ver, gera outro, não tem nada a ver. Quando olha, a pessoa está longe de Deus e não tem nada a ver, né? Então temos que tomar cuidado com isso, que pode custar caro. Muitos estão perdendo cestos cheios, perdendo a família, por causa de uma manchinha que deixou, por causa de uma besteirinha que deixou. Estão perdendo uma plantação inteira, por não levar em consideração que uma pequena mancha numa veste pode comprometer todo um compromisso. Porque se você está indo num casamento, aí de repente aquele vestido branco seu, as vestes brancas, estão só com uma manchinha. Qual de vocês vai para um casamento, para uma festa, uma manchinha na roupa? Não vai. E se chegar lá, como é que não vai ser notado? Nessa festa aqui fica de fora, é posto para fora. Então nós temos que tomar cuidado com as pequenas manchas. Manchou? Aconteceu de que alguma coisa na sua roupa, o que você faz? Você deixa? Você não corre lá e vai lá e limpa? Não vai lá e lava na hora para não manchar? As nossas vestes espirituais é a mesma coisa. Pensou, pecou, agiu, peça perdão logo, conserta logo, limpa logo, lava logo para não manchar. Porque senão daqui a pouco, já manchou mesmo, mas está deitando no chão, está rolando igual porco em pecado, porque um pecadinho que manchou a veste não consertou. Nós temos que tomar muito cuidado para não acomodar com essas coisas. Amém? Então tomar muito cuidado com o que nós temos ouvidos, para que essa maçã podre não cresça. Esse pensamento errado, você não pode, você não consegue, você não tem direito, você não faz, você não é capaz. Se essa maçã podre cresce no seu coração, destrói sua vida, você não faz mais nada na vida, porque você acreditou no errado. Agora acredita na palavra de Deus, deixa ela crescer para você ver. Você vai virar um homem ou uma mulher de Deus que ninguém te para. Você vai crescer na vida porque ninguém te para, porque você tem uma palavra. Nós temos muitas, ela é enorme. É só crer e seguir ela. Então, nós temos que tomar cuidado para que esses costumes, modas, não se infiltrem na nossa vida disfarçados. Porque hoje nós temos pessoas dentro da igreja disfarçadas de crente, mas estão lá como pedra de tropeço para poder tentar tirar a sua paz, se atrapalhar de servir a Deus. Se você não tomar cuidado, você para de ir na igreja por causa de uma pessoa. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Nós precisamos compreender, Cada um será cobrado das suas obras. E nós temos que tomar cuidado com as nossas obras para que a gente granjeie os nossos talentos diante de Deus, os talentos que Ele nos confiou, para que a gente, nós vamos ser requeridos do Evangelho que Ele nos deu para pregar, se a gente pregou, se não pregou, assim como nós vamos ser recompensados por Ele, nós vamos ser cobrados do que fizemos. As vidas que nós impedimos e atrapalhamos de caminhar com as nossas palavras, com as nossas ações, nós vamos prestar contas. Aqueles que nós atrapalhamos de crer no Evangelho por causa das ações erradas, a Bíblia fala que o escândalo ia vir. Mateus 18, 7 vai dizer lá: mas ai daquele por quem viesse o escândalo. Ai daquele que fizesse um dos meus pequeninos tropeçar, errar, parar, que não seja nenhum de nós, porque o peso é grande, melhor que seria que fosse lançado no mar como uma âncora. Então cuidado para que a sua vida, a sua postura não exclua ninguém da graça. Hebreus 12, 15. Nós temos que ter cuidado, porque Deus irá cobrar de cada um daqueles que fizeram desviar um dos pequenininhos dele. Então Deus, assim como Ele vai nos recompensar, Ele vai fazer isso. Então cuide para que nenhuma pessoa seja cobrada na sua vida por ter dado um mau testemunho, por ter dado um conselho errado, por não ter vivido uma vida que mostrasse para ela o amor de Deus.
Porque às vezes a pessoa está vendo você falando palavrão, o outro falando palavrão, bebendo, criticando igrejas, mesmo sendo parte de uma. Eu já vi isso, é feio demais. Se você não pode falar bem, não fala mal, não. Se você não pode ajudar, não atrapalha, não, fica calado. Que aquele que não atrapalha, muito ajuda. Então tem gente atrapalhando. Não fale mal de igreja, não fale mal do crente, já tem gente demais para falar isso. Ou você fala bem ou você não fala. Não tem nada bem para falar? Não fala, só ora. A da pessoa, não tem nada bem para falar? Não fala, só ora. Nós não estamos aqui para divulgar fofoca, nós estamos aqui para orar, interceder, guardar aquilo que é para guardar e agir com integridade. Então, infelizmente, pessoas estão, em vez de salvar, estão atrapalhando, em vez de pregar Jesus, o único caminho, né? Estão abandonando e dando. Tem gente dentro da igreja em calote, falando que é crente. Então, basta esses que já fazem errado, nós temos que mostrar o contrário, porque esses serão cobrados, aí por quem vê o escândalo, mas a gente não fala mal, a gente não divulga, a gente não propaga. Não é que a gente está sendo omisso, é porque já tem muita gente para poder fazer isso. Nós estamos aqui para orar, interceder, amar, acolher, ajudar, para que essas pessoas que agem errado parem de agir e comecem a agir certo. Nós estamos aqui como um band-aid, um esparadrapo para curar, um remédio para curar, não uma faca para cortar. Então a gente não põe para fora, a gente abraça e ajuda a largar o erro. A gente ajuda a cuidar. Então nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque infelizmente muitos usam palavras duras e acabam pessoas saindo da igreja, largando. Quantas pessoas já largaram da igreja por causa de foi maltratado pelo irmão, foi menosprezado, sentiu que teve uma discriminação, aí ficou com o coração ferido, não quis mais caminhar, largou a igreja, largou a presença, ficou magoado. Se você fez algo disso, peça perdão, não deixe que isso aconteça de novo. Porque se você tentar trazer a oferta, Deus falou para você deixar ali, porque Ele quer que você viva em paz uns com os outros, ajudando a carregar os fatos uns dos outros, suportando uns aos outros em amor. Aí eu vou criar feridas. Então tem que tomar muito cuidado com isso, para que esse peso não venha sobre a minha vida, porque é pesado. Se tem uma coisa que Deus odeia, está escrito na Bíblia lá, é aquele que traz dissensão entre irmãos. Porque para Deus isso é pesado demais, um irmão brigando com o outro, trazendo confusão e separação entre os outros. Os irmãos são para viver unidos em união e amor diante do Pai. Então esse é o chamado do verdadeiro Evangelho. Então nós temos que tomar cuidado com isso, para que palavras duras não atrapalhem ninguém de caminhar, que as nossas palavras não atrapalhem ninguém de ir na igreja reunir, né? Alguns fazem grupinhos e acabam atrapalhando os outros de servir, de caminhar. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que tentar amar e respeitar a todos como um pai ama os filhos, como os irmãos amam os irmãos. Não tem um preferido. Nós acabamos naturalmente tendo, mas não podemos deixar isso se tornar costume ou padrão. Nós dominamos sobre esses sentimentos também. Todos nós somos iguais. Não tem ninguém melhor aqui. Pode ter um cargo diferente um do outro, mas o chamado, a autoridade, o amor do Pai, a presença é a mesma. A incumbência, a cobrança será diferente, porque igual nós estávamos conversando, irmão, antes, aqui muito é dado, muito será cobrado. Mas a responsabilidade do reino é a mesma. Então nós temos que vigiar as nossas atitudes, porque os dias estão maus. Muitos maus testemunhos, muitos falsos profetas, muitos problemas. Deus está limpando as igrejas, os altares. Então está acontecendo em várias igrejas, e acontece. O pastor foi descoberto, fulano foi descoberto, acabou não sei o que, caiu não sei lá nas plantas. Nós temos que orar para que essas coisas não atrapalhem as pessoas de crer, porque nós não estamos aqui pelas pessoas, nós não estamos aqui pela placa, nós estamos por aquele que nos salvou. Então o nosso objetivo é Cristo. E se é Ele, então diferente do resto, nós continuamos por Ele, por amor a Ele, fazendo a obra dEle. Então nós continuamos orando, lutando pelo zelo da obra dEle, pelo nome dEle. Então nós precisamos agir diferente para que a diferença seja vista na nossa vida. Amém? Então esse perdão, muitas das vezes o irmão pecou contra nós, o irmão errou. O irmão cometeu pecado na igreja. Já vi igrejas pôr para fora, os irmãos maltratarem só porque errou. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque é possível qualquer um cair, qualquer um errar. Só fulano errou, ore por ele, perdoe ele. Aquele que vos perdoar os pecados serão perdoados. Deus perdoa os pecados dessa pessoa, para que Deus perdoe eles, porque assim o Pai se agrada de nós. Perdoar os nossos pecados assim como perdoamos.
Então nós temos que tomar cuidado com isso. Então, infelizmente, muitas pessoas estão errando nisso. Nós estamos aqui, o Deus Todo-Poderoso, Supremo, Ele pediu a nós, falhos, errantes, pecadores, limitados, Ele nos pediu para perdoar 70 vezes 7. Imagina, Deus pediu para a gente perdoar 70 vezes. Eu não sei nem somar, estou precisando de uma calculadora para me mostrar quanto que é 70 vezes 7. Eu não sei nem somar direito. E Ele pediu para perdoar 70 vezes 7. Agora imagina Ele, Deus de amor, de misericórdia, que se renova todos os dias sobre a nossa vida. Você acha que Ele não vai perdoar aquele que se arrepender? Então quem somos nós para julgar, para condenar, para apontar? A nossa missão é outra. Então que sejamos nós gladiadores de Cristo, lutando pelo Evangelho, pela remissão. O Evangelho há boas novas, há tempo, há esperança, há um amor, há salvação. Vem para Jesus. Essa é a missão. Então não precisa mais, para anunciar as boas novas aos oprimidos, não oprimir as pessoas. Tem muito crente oprimindo os outros. Não, é salvação, gente. Nós precisamos fazer a diferença, ser luz, deixar que a justiça, o julgamento esteja com Deus. Nós precisa ser vista o amor, a gentileza, o poder e a misericórdia do Cristo. Do Cristo vive em nós a esperança da glória. Esse que veio salvar, curar, libertar, ajudar os que estavam feridos, perdidos. Que sejamos essa extensão do amor de Deus. Que sejamos aonde estivermos, essa igreja de palavra de vitória. Amém? Essa é a mensagem de Deus ao nosso coração nessa noite. Põe sobre os teus pés, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado e querido, mais uma vez diante de Ti em oração de graças a Ti. Estamos com o coração quebrantado diante da Tua palavra, que veio de confronto e encontra o nosso coração, como um arado que arranha a terra, rasga a terra para que a semente seja bem depositada e consiga crescer e produzir grandes frutos. Obrigado pela Tua palavra que veio como esse arado, abrir o nosso coração, e pela Tua mensagem incluída nesse texto, que veio como uma semente plantada dentro de nós, e que temos certeza que ela vai crescer a seu tempo e produzir esses frutos de amor, e justiça, e graça e paz do Teu Espírito de bondade e benignidade em nós para com os outros, para que sejamos vistos e reconhecidos como os Teus filhos. Pai, que o Teu amor, a Tua graça, a Tua presença, a Tua palavra seja vista e ouvida através de nós, não só por boca, não como palavras vazias, mas como verdade e fato, como pessoas que vivem na prática o amor, que vivem na prática a justiça, a misericórdia e a fé. Que essas venham crescer e reinar em nós. Que nesses tempos difíceis, Pai, sejamos as portas abertas para que entrem as pessoas e conheçam o Rei da Glória, para que entrem através das portais eternos e conheçam o Rei da Glória, que as pessoas encontrem em nós o Cristo vivo, a notícia das boas novas, da esperança e fé, e que a vida delas sejam transformadas, e que nós venhamos nos alegrar com a volta, o retorno dos nossos irmãos, com a conversão de novas pessoas para o Teu reino, não para um templo, não para uma igreja, mas para a Tua presença, para o Teu reino. Que nós venhamos entender a Tua verdade, a Tua grandeza, e nela está firmada, para que não sejamos confundidos pelas mazelas do mundo, pelas maldades, pelas mídias, pela inteligência artificial, pelo cenário que for, Senhor. O que aparecer nessa terra, que não venha conseguir nos enganar, que a mente de Cristo venha ser a nossa, que nós venhamos ter a mente de Cristo, que o Teu Espírito venha reinar em todo o nosso ser, nos dando discernimento espiritual, para entender e saber o que é do Senhor, o que Te agrada ou não, para que venhamos seguir a Tua vontade, caminhar nela até que o Senhor venha. Assim oramos e Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Essa é a palavra, essa é a vontade de Deus ao nosso coração. Então que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor sobre ti